Tem alguém com expectativa aí? Glória a Jesus. Uma boa noite a todos. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Jonatas. E essa quarta, uma vez por mês, a gente intitula ela de Noite DNA com o objetivo. DNA no sentido de compartilhar do nosso coração, da nossa mentalidade como casa, como igreja, coisas que eu, principalmente como pastor, tenho de direção espiritual para a nossa igreja, para a nossa casa. E esse mês de março, aqui começando, Deus ele me deu um tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, que é: não fuja do seu propósito. E para poder introduzir essa mensagem, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, da minha própria jornada. Alguns aqui talvez já conhecem um pouco mais, outros nem tanto. Mas há um pouco mais de 20 anos atrás, e eu não vou demorar isso tudo não, tá? É porque começou mais ou menos aí a mudança, principal. Quando eu terminei ali o meu ensino médio e comecei o processo de faculdade, primeiro semestre, enfim, saindo ali de 17 para 18 anos, que é uma fase, quem está nessa fase aí, 17, 18 anos, saindo de escola, entrando em faculdade? Deixa quieto. Emily não entendeu a pergunta, não. Mas deixa quieto. É uma fase que, normalmente, o jovem, enfim, saindo da adolescência, entrando para a juventude, passa por algum desafio, sim ou não? Faculdade é um pouco diferente de escola, no contexto de conversas e já entra ali na maioridade, começa a dirigir, aquela coisa toda. E por mais que eu tenha nascido em um lar cristão, filho de pastor, nasci no hospital, mas fui criado na igreja. Porque muita gente aqui diz que nasceu na igreja, eu não sei que igreja é essa que tem parteira, o que vocês, Mas, criado na igreja, contexto de igreja, a gente acaba, assim, sendo tentado por experimentar algumas coisas, Como cristão, a gente acha que, às vezes, tem alguma coisa lá fora que pode ser melhor do que aqui dentro. E, como todos, eu tive um momento onde amizades, enfim, influências, e não foi uma fase muito fácil para mim, nem para os meus pais. Cheguei até, antes de casar com Priscila, namorei uma pessoa que não era cristã, e foi minha única namorada séria antes de Priscila. E livramento mesmo, porque foi algo ruim para mim e para ela, porque quando terminou, assim, foi algo meio traumático para os dois. E nessa época que tudo estava meio nebuloso, a vida meio, o futuro meio assim, eu comecei a refletir sobre a vida, porque meu pai, principalmente ele, ele sempre inculcou em mim esse desejo dele em que eu fosse sucessor dele, no sentido ministerial, pastoral, enfim. Mas quem aqui é filho de pastor? Eu gosto de fazer essa pergunta porque tem alguma coisa que essa casa aqui recebe muito filho de pastor, Meu Deus. De vez em quando chega um. Filho de pastor, normalmente, ele não quer ser pastor, sim ou não? Normalmente não quer, E o contexto disso é porque quem vive ali, quem é a família do pastor, sabe o sofrimento que é ser pastor, misericórdia, Porque, basicamente, assim, naturalmente falando, não faz nenhum sentido ser pastor. Quando você entende a questão espiritual, o chamado, ok. Mas, naturalmente falando, é uma péssima escolha. Naturalmente falando. Porque, basicamente, você vai pegar o problema da humanidade, de toda a igreja, e tentar, de alguma maneira, ajudar essas pessoas a encontrarem um caminho de salvação, e sim, para a vida delas. E o filho de pastor, às vezes, ele acaba sendo um pouco negligenciado, pela demanda, alta demanda de um pastor. Enfim, tem muita gente para cuidar. E se a gente não tiver cuidado, a gente acaba ganhando o mundo inteiro, como diz a Bíblia, e perdendo, às vezes, os de dentro, Tentando ganhar o mundo lá fora, podemos ter algum tipo de excesso. Enfim, então, como filho de pastores, a gente via muito o lado negativo dos nossos pais, Vendo os pais, às vezes, dando o máximo, mas quando chegava alguma fala, era mais uma crítica pelo que não fez do que uma gratidão pelo que fez. Então, aquele sentimento da família, enfim, negativo, sempre foi algo que eu falei: Deus, eu não quero isso para a minha vida. Eu amo o Senhor, eu amo a igreja, mas ser pastor eu não quero, enfim. Mas, assim, eu entendia que existia algo na minha vida, e não por ser filho de pastor, necessariamente, eu teria que continuar o legado do meu pai, enfim, ministerialmente falando. Mas eu sentia, de fato, que era algo para mim, mas eu não queria aceitar. Eu não queria ceder. Eu queria traçar um outro plano, um outro propósito para a minha vida. Humanamente falando, meu sonho era ser empresário, sempre gostei desse meio empresarial. Comecei fazendo faculdade de administração, meu sonho era trabalhar na Braskem.
né? Na época, tinha algumas pessoas que eu via viajando o mundo, a Braskem é uma multinacional, enfim, para o polo. Enfim, viver a vida nesse sentido empresarial. Sempre foi o meu sonho, Jonatas, pessoa física, não a parte espiritual. E quando eu comecei a faculdade, né, e eu percebi que Deus, ele tinha um propósito, ele tinha um caminho, e eu estava tentando trilhar outro caminho. E aí começou a dar ruim, porque quando Deus tem um caminho para você e você quer fugir desse caminho, você vai viver a história que eu vou te contar, que é a história de Jonas. Quem já viu a história de Jonas? Normalmente até o Kids, né, Babi? Uma história boa para criança. Porque pense num Deus que é criativo, né? Um Deus que pega um peixe grande, possivelmente uma baleia, engole alguém, essa pessoa fica 3 dias, e depois essa baleia cospe esse indivíduo em outro lugar. Parece história, né? Mas é Bíblia, e eu acredito na Bíblia. Deus é criativo. E daqui a pouco eu vou entrar na história de Jonas, mas só para trazer o meu contexto, depois eu trago algumas lições sobre Jonas. Foi mais ou menos no ano ali de 2005, que eu, assim, falando assim, Deus, eu preciso de alguma experiência, algum sinal no sentido assim, como eu falei aqui no vídeo, né? Um sinal para alguma coisa, não que eu seja dependente de um sinal, mas assim, eu precisava que Deus me desse algum tipo de direção para eu tomar uma decisão convicta, né? E firmar uma aliança mais longeva e duradoura com Deus nesse sentido ministerial, de vida, de propósito. E na época eu estava lá em Belo Horizonte, né? Não coincidentemente eu casei com Priscila, que é mineira, mas Belo Horizonte sempre fez parte da minha vida espiritual, né? Antes eu era menor, eu ia para alguns congressos ainda como adolescente, mais bíblicos, depois veio o Diante do Trono. Quem é da época do Diante do Trono aí? Pronto, então você é velho de igreja, né? Se você é da época do Diante do Trono, você é velho de igreja. E o Diante do Trono fazia muitos congressos, inicialmente na Lagoinha, sede em BH, depois foi para o Mineirinho, lá em BH, que foi quando eu cheguei. E num desses congressos, eu lembro que o pastor André Valadão, hoje presidente da Lagoinha, na época ainda era apenas um pastor da Lagoinha, ele veio com uma ministração que ali eu senti que era Deus falando comigo, né? E, enfim, não vou entrar aqui muito no contexto para não alongar, mas naquele congresso eu decidi abrir mão do que eu tinha, do meu propósito, e abraçar o que Deus tinha para minha vida. E de alguma jesucidência, né? Porque eu não acredito em coincidência, mas tinha um pastor americano lá que estava participando do congresso, e ele falou sobre uma escola que ele estava abrindo nos Estados Unidos, tipo uma escola bíblica, teológica, como CFNA, Cristo para as Nações, algo nesse sentido. Só que era nova, e quando eu tentei aplicar para essa escola, para passar um tempo lá fora estudando, o Brasil disse que não tinha como emitir um visto para lá, porque a escola não estava legalizada, entendeu? Ainda estava no processo de implantação. E eu fiquei frustrado com isso, porque eu entendi que ali era um caminho, que algo ia acontecer na minha vida, e a partir dali eu ia endireitar, enfim. Mas eu também comprei nesse congresso uma VHS. Quem é da época do VHS aí? Tem gente que nem sabe. VHS o quê, pastor? Pastor Jairo é. Até antes da época do VHS. VHS? Fita cassete. Não é fita cassete? É porque fita cassete tem um que é de áudio. É isso? E VHS eu acho que é de... É antes do DVD. Pastor, ela está falando que nem conhece o que eu estou falando? Tá bom, então. Deixa quieto. E aí, na época, eu acho que era um vídeo da Hillsong, de alguma gravação deles no ano de 2001, 2002, que eles tinham feito. E normalmente eu nem fico até o final, que começa a subir aquelas letrinhas, sabe, de filme, créditos, né? Mas é Deus, velho. Acabou ali o DVD, que não era DVD, o VHS. E aí começou a aparecer algumas letrinhas e eu prestando atenção, e tinha assim, Hillsong College. Eu falei, pô, eles têm uma escola, que legal. Na época eu entrei na internet de escada, quem é da época da internet de escada? Pronto. Qual foi? Babina? Pastor Jário também. Entrei na internet, comecei a pesquisar. Isso foi mais ou menos março de 2005, mais ou menos. E, enfim, Deus tinha um propósito e as coisas aconteceram muito rápido. Consegui tirar o visto e fui para a Austrália. Antes de 2005, eu conheci a Hillsong, então, dessa forma em março. E em julho, agosto desse mesmo ano, 3, 4 meses, eu já estava lá na Austrália. Foi tudo muito rápido. E também porque foi tudo muito rápido, eu passei alguns perrengues lá, principalmente na parte financeira, porque o que a gente tinha de recursos como família deu para chegar lá, entendeu? Só que chegou lá, tipo assim, vou viver de quê? Só Deus sabe. E eu lembro que nesse ano que eu passei,
teve alguns aprendizados que foram muito importantes, né? E eu estou contando isso aqui, é um parênteses dentro da história, mas é importante porque talvez você é jovem e você precisa ouvir o que eu vou te falar. Quando eu morava aqui no Brasil, eu tinha uma condição financeira boa, meus pais nunca foram ricos, mas uma condição boa. Então, sempre tive gente para cozinhar, para lavar roupa, aquela coisa. Então, assim, nunca lavei um prato, filhinho de papai, né? Nunca fiz nada e tal. E quando você vai morar fora, quem já teve a oportunidade de morar fora, intercâmbio, alguma coisa assim, pronto. Normalmente, quando você sai, meu irmão, você tem que se virar, porque se você não vai fazer comida, você vai morrer de fome. Se você não vai lavar roupa, vai ficar com roupa suja. Não tem o que fazer, você tem que se virar, né? E eu lembrava que o meu orçamento diário para se alimentar era $5. Orçamento diário. Eu não podia gastar mais de $5 por dia, ou então em algum dia eu ia ficar sem comer, né? E eu vivia de miojo lá da Austrália. Não é bem miojo não, mas macarrão instantâneo, né? Até quando eu voltei para o Brasil, eu acho que eu perdi uns 20 quilos, minha mãe olhou assim e falou, acho que eu estava doente. Na verdade, porque eu comia pouco e andava muito a pé, porque eu queria economizar, presta atenção. Eu economizava o dinheiro do transporte para ir para a igreja, com um teclado na cabeça, para quem não sabe, eu sou tecladista, né, toco piano. Então, em vez de pegar um ônibus, que eu acho que era $1, algo assim, então era 1 para ir, 2 para voltar, cada dia que eu economizasse era $2. Na semana eu economizei quanto? 5 vezes na semana? $10. Meu irmão, $10 australianos era uma refeição top. E a refeição top, Priscila comeu isso aí, para dizer que não é mentira. Era frango com castanha de caju e uns negocinhos assim, uns legumezinhos. E aquela refeição, eu falava assim, por que quem está comendo miojo todo dia, quando você come uma refeição dessa, irmão? Você está no paraíso, ela comeu. Era gostoso ou não era? Mas algo simples. E eu entendi que, eu tô te contando isso porque, no seu propósito, eu vou te falar isso na história de Jonas, você às vezes não está preparado ou até mesmo disposto a viver algumas coisas. E muitos acabam retrocedendo ou não, nem entrando. Porque se Deus falar o que você vai enfrentar para viver o propósito que você está orando para viver, é aquele povo que vai para o descende, nada contra, tá? Vá mesmo, se jogue. Mas cuidado com as orações dizendo assim, Deus me envia, porque Ele vai te enviar. A pergunta é, você vai? E vai chegar lá, vai ficar reclamando da vida? E vai fazer o que Deus mandou fazer? Entende o que eu estou falando? E eu vivi o que eu vivi lá, nunca reclamei. Era grato, feliz. Tudo o que me pediam para fazer lá, eu dizia sim. Inclusive lá foi onde eu aprendi a dizer não. Porque eu disse tanto sim, você quer fazer isso? Quero. Quer fazer? Quero. Chegou uma hora que a agenda bateu, né? Eu disse sim, 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 2 sim, 3 sim, e o tempo, cadê? E também eu aprendi, então, aprendizados para viver o propósito. Você está aqui ou já foi? E quando eu cheguei lá, na Austrália, só para a gente poder entrar aqui na mensagem, era uma viagem muito longa, ainda é, né? Horas, dependendo aí do... Lá é um país que o fuso horário é média 13, 14 horas, dependendo aí do horário de verão, essas coisas. Então a comunicação aqui é difícil, o sono troca tudo quando você vai até adaptar, voltar. E o que me chamou muita atenção foi para que tipo de igreja Deus estava me enviando na época. Hoje a gente tem esse rótulo do estilo de igreja parede preta, mas na época não existia isso, né? Na época ninguém entendia o que era isso, e eu também saí de um contexto muito tradicional, de uma igreja um pouco mais fechada, enfim, que era a antiga Ramo da Videira, hoje é muito mais aberta. E comecei a ser desafiado por Deus, e eu perguntei, Deus, por que você me trouxe aqui? Ele falou assim, olha, tem pessoas lá no Brasil que só serão alcançados por esse estilo de igreja. Deus não falou para mim que o resto das igrejas estavam erradas, ele não falou isso. Ele falou, tem pessoas que eu, Deus, criei, que eu, Deus, conheço, que eu, Deus, estou ouvindo orações dessas pessoas, que batem dentro de algumas igrejas, e por uma tatuagem, por uma forma de se vestir, por algum tipo de comportamento que não muda instantaneamente, essas igrejas não conseguem acessar, essas pessoas não conseguem ficar em nenhuma igreja. Tem pessoas, Deus fala assim, ó, tem pessoas que não conseguem nem entrar, porque apesar de não ter nas igrejas uma placa, aqui só entram pessoas perfeitas, é assim que elas enxergam a igreja. E como ela não é perfeita, ela nem entra. E se ela não entra, não tem fé, ouvir a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir. Se não ouvir, não tem fé,
não gera salvação, a pessoa vai para o inferno. Deus fala assim, então você vai carregar essa visão, vai trazer para o Brasil, e é por isso que você está aqui. Faz sentido para vocês? E quando eu voltei para o Brasil, a minha ideia era ficar inicialmente 1 ano, mas eu empolguei e queria ficar mais. No final do meu primeiro ano lá estudando, surgiu uma oportunidade de mudar para os Estados Unidos. A Hillsong estava abrindo na época a primeira igreja lá, um campus lá em Los Angeles, que para mim seria um sonho morar nos Estados Unidos, sempre foi meu desejo, e ajudar a igreja de uma maneira, enfim, de alguma maneira. E quando meu pai me ligou, ele falou assim, filho, tá pronto para voltar? Eu falei, não, pai, eu quero ficar. Inclusive, comecei a contar os projetos, tal. E no meu coração, achando o quê? Ele ia apoiar, ele ia falar, vá, filho, voe. Foi para isso, né, que eu criei você, para você... Ele falou assim, filho, você lembra por que você foi? Eu falei, claro, pai. Você falou que você ia aprender para voltar e nos ensinar o que você aprendeu. Então faz o seguinte, antes de você ir e fazer o que você quer fazer, cumpre com aquilo que você disse que ia fazer. Volta, aplica o que você aprendeu e depois você está liberado. Irmão, naquele momento eu falei assim, que pai é esse? Estou abrindo meu coração para vocês. Não entendi. Na hora eu não entendi. Mas depois eu falei assim, faz sentido. De fato, o propósito foi esse. Aprender, trazer a visão, introduzir e vai. E eu, naquela época, então, meu futuro foi igual aquela fumacinha que vai assim. Aí eu falei assim, vou voltar. Voltei. 2006, voltei. Comecei a mudar completamente a igreja, e não só fisicamente falando. Mentalidade. A gente praticamente não tinha jovens na igreja. Só tinha culto pela manhã. Você entendeu o nível da igreja. Eram cultos na época que durava 3, 4 horas. Cultos longos. E eu falei, pai, posso começar um culto à noite? Pode. Irmão, pancadaria. Culto à noite, domingo à noite. Eu vim da Austrália na pegada Chitãozinho e Chororó, tá ligado? Calça skinny, valendo. Skinny mesmo, é super skinny. Na época eu pintei cabelo. Priscila me conheceu assim. E se apaixonou assim por mim. Detalhe, tá? E aí, toda vez que eu boto uma calça mais coladinha, ela parece que fica mais apaixonada. Não sei o que, ela gosta. Ela gosta. E conheci ela, acho que 1 ano depois que eu voltei, através de contatos meus que eu conheci na Austrália. Olha como é que Deus faz. Eu fui para lá, conheci alguém que me apresentou ela, no final das contas. Não diretamente, mas indiretamente foi assim. Quando eu conheci ela, eu falei, Priscila, eu não quero namorar com você, eu quero casar com você. Falei ou não falei? Inclusive falei pro pai dela. Tem que chegar chegando. Foi. Ainda bem que nem todo mundo tá ouvindo, não. E hoje é meu dia de pregar, não é o seu. Já pregou ontem no Extraordinárias, inclusive foi top lá na Pituba. Aqui também, cadê os forjados aqui? Bombou ou não bombou aqui, hein? Foi top, hein? Foi top, hein? Quem não veio perdeu, vem no próximo aí. Forjados foi top. E quando a gente se conheceu, eu falei pra ela, olha, eu tenho um propósito, e meu pai é pastor, enfim. E eu preciso de uma mulher, enfim, que top, enfim, viver lá em Salvador, e a gente vai cuidar da igreja, vai tocar e tal. Faz sentido pra você? É um empecilho? Ela falou, não, eu não tenho nenhum empecilho aqui e tal. Falei, glória a Deus, então. Meio caminho andado, pai, tal. E um ano e pouco depois a gente já casou, não foi? 1 ano e 4 meses. Pode parecer pouco, mas namoro à distância. Quem já namorou à distância aí? É ruim demais, irmão. Na época do Orkut, né? E do Skype. MSN, Skype. Rapaz, que bênção dessa época, viu? Misericórdia. Hoje em dia, os jovens e adolescentes não sabem a bênção do que é. Tudo fácil, né? Facinho falar. Enfim. E a gente começou a liderar aqui na igreja. E Priscila, ela chegou e foi muito importante. Ela tem sido muito importante. Eu acho que espiritual, principalmente nessa questão espiritual. De fato, eu acredito que a mulher, ela representa o Espírito Santo no casamento. Gente, cadê os homens aí? Principalmente quem é casado. Irmão, ouça sua mulher.
Ouça sua mulher. Eu nunca, presta atenção, ó, eu nunca consegui fazer algo que deu certo, que ela não concordou comigo. Ou que eu não compartilhei com ela. Nunca deu certo. O que deu certo foram coisas que eu compartilhei e ela concordou. O que eu não compartilhei, ou o que ela não concordou, sempre deu errado. Deus tem alguma coisa nessa aliança e o papel da mulher, que ali o homem pode ser o cabeça do lar, como a Bíblia diz, mas a mulher é o pescoço, né? Então, gira e acaba ajudando ali o casamento. E no nosso propósito ali de igreja, nós juntos ali, então, eu voltei em 2006, conheci ela em 2007, depois casamos, 2009, se conheceu em 2008, pronto, casou em 2009, dezembro, dia 27. E até 2016, para mim, foram 10 anos que eu voltei da Austrália, que eu fiquei só fazendo o que eu prometi que ia fazer, derramando o que eu aprendi, 10 anos. E uma parte dela com Priscila. Chegou em 2016, eu cheguei para meu pai, para conversar com ele, porque Priscila, ela tinha recebido algumas direções de Deus, da gente iniciar um trabalho do zero, que foi a CNX. Né? Na época a gente ainda nem sabia. Não fomos enviados, não tinha recursos, não tinha gente, não tinha nada. Só tinha uma visão. E ela falou assim, amor, você já está há 10 anos lá. O pessoal já está chateado com você porque você continua querendo mudar mais coisas e eles não querem que mude mais nada. Tá bom, chega. Eu falei, de fato, acho que chegou no limite, mas eu quero mais. Eu tenho algo no coração, enfim. E foi assim que eu procurei meu pai na época. Expliquei para ele, ele falou, tá abençoado, vá. Só não tem recurso, não tem gente, mas se você tem a visão, vai. E foi assim que a CNX nasceu. E essa história vai fazer 10 anos, dia 10 de maio. Quando a gente começou, só tinha uma palavra. Em 50 metros quadrados, em um posto de gasolina na Paralela, do lado do shopping ali, Paralela. A gente começou sem perspectiva de viver isso aqui. Tínhamos um sonho, mas Deus tinha um propósito. E que por pouco eu não desviei desse propósito, que é o que eu quero ensinar a vocês hoje. Tudo que eu estou contando foi porque em algum momento ali eu dei uma oportunidade, eu ouvi a voz de Deus e segui o caminho. Só que o caminho de Deus, ele não é um caminho, naturalmente falando, de certezas. Ele é um caminho totalmente de incertezas o tempo inteiro. Você nunca sabe do dia de amanhã. É uma aventura. A fé, viver pela fé é uma aventura. Mas que quando você experimenta, confia, mesmo sem saber de onde virá, você sabe que vem. Você sabe que ele vai colocar o chão quando você colocar o pé. É a vida de fé. Mas é uma vida, naturalmente falando, que não faz muito sentido. O evangelho ele é loucura para os que não creem, mas para quem crê, é poder de Deus. E a gente começou então a CNX nessa perspectiva. E graças a Deus que a gente seguiu o propósito, e aqui eu concluo essa parte da minha história para mostrar para vocês que não existe um caminho fácil. Essa história de 10 anos, ela foi construída com muito suor, muitas lágrimas, né? O pastor Jário está aqui como um dos que permaneceram quase esse tempo todo, chegou ali no primeiro ano, né? Antes do primeiro ano, né, pastor? Que já estava no Alpha Day, que foi o nosso primeiro aniversário da igreja. Então chegou no primeiro ano da igreja, está aqui até hoje é pastor. Chegou sem Bernardo, com o Bernardo já pequenininho, né? Era bem pequeno, lembro, Bernardo bem pequeno. E estamos aqui, enfim, estamos fazendo aí a igreja acontecer. E eu quero, diante dessa história, fazer aqui um paralelo com Jonas. E, resumindo, para quem não conhece a história de Jonas, Deus, ele tinha alguém, né, um profeta, que ele queria enviar para uma cidade. E a história ali em Jonas capítulo 1 até o capítulo 4 narra, depois você pode ler em casa. Eu vou contar aqui uma parte dessa história e vou tentar trazer algumas lições aqui, fazendo um paralelo com a minha vida. Mas então deixa eu introduzir aqui o capítulo 1, Jonas capítulo 1, de 1 a 3. A palavra diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Olha o que Deus estava querendo. Vá para um lugar e pregue contra ele, mas porque a sua maldade subiu até a minha presença. Verso 3. Mas Jonas fez o que, gente? Diga, fugiu.
Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigindo-se para Tarsis, ele desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fazer o quê? Fugir do Senhor. Primeira coisa que eu aprendo, eu vou te trazer aqui 4 lições rápidas que eu vivi na história que eu te contei e agora uma história bíblica para poder contextualizar. Fazer a vontade de Deus nem sempre será fácil. Ir para um lugar, ir para uma pessoa e exortar, pregar, repreendendo, não é uma atitude fácil. Eu não sei se você conhece a história bíblica, mas essa cidade, Nínive, na Bíblia, nesse contexto, era uma cidade extremamente pecaminosa, altamente pagã, idólatra, e ali ele corria risco, inclusive, de morrer. Por isso que ele não queria ir, porque ele sabia que ele ia chegar lá, ia dizer o famoso, assim diz o Senhor, ou se endireita ou morre. O povo ia ouvir e falar, quem morre é você. Era isso que ele esperava, e por isso que ele ficou com medo. Diga comigo, medo. Medo é uma palavra importante para quem não quer, para quem quer viver no propósito. O medo, ele vai fazer sempre você fugir da vontade de Deus, sempre. Por isso que a palavra diz que você não recebeu o espírito de medo, mas de ousadia. Logo no início da Bíblia, lá em Gênesis, quando o homem peca, o medo entra. Ou seja, o medo é o primeiro fruto do pecado. Quando você peca, o medo sempre vem junto. Bum. E o medo, ele faz o quê? Adão, cadê você? Onde é que estava Adão? Se escondeu. Fugiu da onde? Da presença de Deus. O problema de você viver em medo é que você está constantemente fugindo da presença de Deus. Deus tenta te alcançar e você sempre está fora do lugar que Ele te colocou. Você está sempre mal posicionado. E esse mau posicionamento é fruto de você estar debaixo de um espírito de medo que vem de algum pecado, alguma raiz pecaminosa. Algo que está lá dentro de você e que muitas vezes você não consegue nem entender, mas que faz você viver contra os propósitos e o projeto de Deus. Então, o que Deus ele vai te pedir para fazer nem sempre será conveniente. Posso abrir um parênteses? Hoje tem pessoas querendo escolher igreja por conveniência. Pastor, eu saí da CNX porque tem uma igreja do lado da minha casa e fica mais perto para eu ir. Cuidado, porque a igreja que você congrega define muito o seu futuro. Tem coisas na nossa vida que a gente pode escolher por conveniência. Tem coisas. Mas nem tudo na vida você deve escolher porque é conveniente para você. Se você parar para pensar, existem alguns lugares que você vai, que para você tem uma importância ir para aquele lugar, que mesmo não sendo tão conveniente, você vai. Exemplo, quem aí é torcedor raiz que vai para estádio? Vai para Fonte Nova, vai para Barradão? Normalmente você não mora. Quem mora para o lado de cá, por exemplo, para ir para Fonte Nova, atravessa a cidade. Mas você deixa de ir para lá? Não. Ou seja, você não toma uma decisão de ir ou não baseada em conveniência. Você vai porque você ama. Por que você vai ficar em uma igreja que é distante da sua casa? Primeiro, porque Deus disse que é ali. Você orou, Deus direcionou e Deus falou, é aqui. Se é longe ou não, não importa. Se Deus falou que é aqui que você frutifica. E quando você começa a criar raízes e a frutificar, o seu coração ele vai junto. A sua paixão pela casa. Irmão, tem muita gente entra e sai de igreja porque não está criando raízes. Você não cria raízes, consequentemente, nenhuma árvore que eu conheço, ela dá frutos sem criar raízes. Quem quer frutificar? Então, irmão, você precisa se enraizar. Aqui ou em algum lugar, espiritualmente falando. Em uma igreja local. Se você viver a vida como um macaco, de galho em galho, você vai ter o fruto do macaco, não de uma árvore frutífera. Salmos 92, 12 e 13.
Deus ele me deu essa visão em algum tempo. Pensei até de escrever isso numa parede. Os justos florescerão na casa do Senhor. Coloca aí, Salmo 92, 12 e 13. Porque tem muita gente hoje, irmão, que está vivendo aqui e ali. Vai, pastor, eu fui domingo no culto da CNX, mas aí na segunda teve a campanha de não sei onde, de cura ali, de oração, aí depois não sei o que lá. Aí vive assim, ó. Cada dia você vê no post da pessoa, tá em uma igreja, tá em um movimento, tá em uma campanha, no final, irmão, não tem fruto. Sua vida não muda. Porque você não se permitiu criar raízes. Salmos 92 diz assim, ó, os justos, tem alguém aqui? Florescerão. Não é qualquer um que vai florescer. Os justos florescerão. E ele compara a palmeira que cresce como o cedro do Líbano. Presta atenção, verso 13. Plantados, diga comigo, plantados. Quem é que vai crescer? Quem está? Em qualquer lugar? Não, irmão. Plantados na casa do Senhor, florescerão. Nos átrios do nosso Deus. Se essa é a sua casa, tenha certeza que você está enraizado. Para que você possa pegar essa palavra e trazer uma visão profética sobre você. Porque a palavra diz que ainda na velhice, esse tipo de pessoas vai dar frutos. Ainda na velhice. Porque você está enraizado, começou a florescer, 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 florescer. Mesmo velho, ainda está dando frutos. Quem quer viver esse tipo de vida? A segunda coisa que eu aprendi com a história de Jonas é que ir contra o seu chamado te trazer dores e perda de tempo. Quem quer perder tempo? Ninguém, né? Hoje tempo é dinheiro. Hoje a gente está tentando otimizar. Aqui no verso 11 de Jonas 1, abre aí. Jonas 1, 11 a 12. Vai para o 11. 11 e 12. Volta um versículo. Vou esperar. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Verso 12. Respondeu-lhe ele, pegue-me, jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Até aqui, presta atenção. Jonas, então, ele foge da presença de Deus, entra no barco, e dá ruim. Começa a vir uma tempestade. Porque quando você escolhe o caminho de viver a sua própria vontade, esteja preparado para colher tempestade. Ele começa a enfrentar uma tempestade. E as pessoas do barco começaram a falar assim, rapaz, do nada. Não estava na previsão do tempo essa tempestade. O que aconteceu? Do nada fechou o tempo. E Jonas, para encurtar a história, falou assim, ei, é por minha causa. Vocês não sabem aí, mas eu estou aqui, eu estou fugido. Deus mandou ir para uma cidade e eu escolhi outra para a cidade. Olha que incrível. Quando você toma uma decisão de fugir do seu propósito, você vai impactar a vida de quem estiver com você. Pessoas que nem precisariam estar passando por tempestade. Você vai estar fazendo sua esposa sofrer, seus filhos sofrerem, seus pais sofrerem, seus amigos sofrerem. Todo mundo sofrer. Porque você tomou a decisão de fugir da vontade do Senhor. Viveu o caminho alternativo. Viveu o plano B. E está lá, todo mundo no seu barco, debaixo de tempestade, vivendo o que não precisava viver, porque você tomou a decisão errada. Ah, não, pastor, mas eu sou dono da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Faça o que você quiser, mas pessoas vão colher das suas decisões, boas e ruins. Você, irmão, pode fazer o que você quiser. Mas fazer a vontade de Deus sempre será a melhor opção. Não será a opção mais fácil, mas sempre será a melhor opção. Agora, uma das características de Deus que me fazem apaixonar mais por Ele é a misericórdia. A pastora Priscila já trouxe aqui uma visão e eu gostei dessa. Ela estava explicando na época sobre misericórdia e sobre outro termo, que a graça e a misericórdia, né? E basicamente, a misericórdia é quando
você deveria receber alguma coisa pelo que você fez, e Deus poupa você. Ele faz com que a maldição, vamos dizer assim, seja desviada. Lembra lá do Éden? Que o pecado vem e aí Deus desvia para a terra, né? Adão, maldita é a terra. Era para Adão. Mas ele desvia, misericórdia de Deus. Ele não queria matar Adão. Então ele desvia, maldita é a terra por sua decisão. Não foi a terra que tomou a decisão ruim, foi Adão. Mas Deus, ele desviou. É a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que é pelas misericórdias de Deus, essa é a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus é um Deus de muita misericórdia. O que quer dizer isso? Deus, ele sempre vai encontrar um jeito de trazer você de volta para o eixo. Não importa quantas vezes você queira alterar o caminho. Deus, ele sempre vai encontrar um jeito de trazer você de volta. No verso 17. No verso 17 dessa história, abre aí. Olha o jeito que Deus achou. Eu comecei dando esse exemplo. No verso 17. Que eu quero que o povo leia. A Bíblia diz assim, ó, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Olha que história. E ele ficou dentro desse peixe 3 dias e 3 noites. É só isso, não precisa ler mais não. É só para você entender. Cara, Deus, ele está encontrando um jeito de fazer com que o profeta fujão. Não, Jonas, eu sei que você quer ir por aqui, mas não é por aí que você vai. É por aqui, ó. Nem que eu tenha que mandar um peixe engolir você. Parece uma alegoria. Mas, irmão, foi isso que aconteceu. Jonas, ele sai do lugar que estava do barco, depois de ser jogado ali para o mar. O peixe engole, fica 3 dias no transatlântico, né? E depois, esse grande peixe poderia cuspir ele em qualquer lugar. Mas onde é que o peixe cuspiu? Porque Nínive era o lugar que Deus queria que Jonas estivesse. Deus sempre vai te empurrar para o seu destino. Se Deus fosse como muitos de nós, infelizmente as igrejas estão cheias desse tipo que eu vou te falar. Jonas ia morrer no ventre dessa baleia. Porque nós, infelizmente, ainda não estamos tão conectados com Deus a ponto de pensar e agir como Ele pensa e age. Falta muita misericórdia nos cristãos. Muita misericórdia. Um dos temas que eu quero pregar ainda na noite DNA, eu estou amadurecendo ele para só pregar quando estiver bem firme aqui dentro. É graça para receber e lei para dar. Esse é o tema. Que basicamente, eu vou falar que todos aqui queremos receber a graça de Deus. Receber um favor que eu não mereço. Mas quando você quer para o outro, você quer sempre aplicar a lei. Mas isso é outra pregação, então não vou entrar hoje não. Não importa quantas vezes você se perca, Deus sempre vai encontrar um caminho para trazer você de volta para o seu propósito. Como não amar um Deus desse? Porque muitos de nós, se alguém errar o caminho, a gente vai dizer assim, ó, vai tarde, que bom, não volte nunca mais. E é por isso, um dos motivos que pode ser que alguns filhos de pastores estejam aqui hoje. É por isso que muitos filhos estão na rua perdidos, porque erraram e não encontraram um porto seguro nas suas casas. É por isso que muitas vezes uma menina engravida cedo e a família vê aquilo de fato como algo ruim, errado, só que em vez de, cara, aconteceu. E aí expulsa. Muitas dessas prostitutas hoje nasceram de uma situação como essa. Não encontraram apoio, porque, inclusive, às vezes, famílias cristãs não estão agindo como Deus agiria. Muitas famílias estão matando Jonas. Enquanto Deus
está buscando caminhos de pegar quem errou e colocar no lugar chamado acerto. Deus tinha todo o poder e todo o direito de usar a sua santidade contra nós. Sim ou não? Ele é santo, santo, santo. Ele tem todo o poder, todo o direito de olhar pra gente e falar assim: vocês são ruins demais, vai morrer todo mundo. Ele tinha o direito, porque ele é muito santo e nós somos o oposto. O pecado nos destruiu, nos desconectou. Mas o que a graça faz? Você nunca vai receber o que você merece. Por causa do sangue de Jesus, você sempre vai receber o que Jesus merece. Pegou a visão? Eu lembro que, antes da gente fechar e poder orar um pouco, uma das histórias na Bíblia que muito me chama a atenção sobre Deus achando caminhos para trazer. Quando Jesus começa o seu discipulado aqui na terra, ele começa a atrair alguns discípulos. Os primeiros, Pedro, Tiago e João, sim ou não? Eram pescadores. E aí quando Jesus ele chama Pedro, ele fala assim: Pedro, se você quiser me seguir, você vai ter que deixar tudo para trás e vir. Ou seja, o que Deus estava falando, se Jesus estava falando, não tem caminho de volta. O caminho em direção ao propósito, irmão, só vai para frente, não olha nem mais para trás. Foi assim com Ló. Quando estava saindo, Deus chamando Ló de volta, não olha mais para trás não, Ló. Apóstolo Paulo, o que passou, passou. Coisas novas agora virão. Deixa para trás o que passou. Pedro, só vem. Pedro falou assim: eu estou tão convicto que eu já afundei os meus barcos. Deus falou comigo quando estava preparando essa mensagem. Você está aqui ou já foi? Tem pessoas querendo viver o propósito de Deus assim, ó. Eu vou andar com Deus, mas uma reserva eu vou deixar. O meu barco vai estar lá. Vai que, pastor. Vai que dá ruim o propósito de Deus. Vai que eu me arrependa. Vai que a situação chega num limite que eu não consiga prosseguir. Aí você sempre vai olhar para trás e dizer assim, ó: o barco está me chamando. Deus te... Vem viver o teu chamado. Vem viver o propósito. Só que o barco ainda está lá. Pedro falou assim, ó: eu? Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Irmão, Pedro, ele fez logo o que deveria fazer. Afundou o barco. Está dizendo assim, ó: eu não tenho mais para onde voltar. Acabou. Com Deus, irmão, é tudo ou nada. Se você quiser viver meio termo, você vai perder tempo e vai sofrer desnecessariamente falando. Pedro, ele resolveu ir pelo caminho fácil. Eu decidi. Quem decidiu aí? Afunda o barco, irmão. Espiritualmente falando aqui, eu estou vendo vários barcos ainda, tá? E Deus está falando assim, ó: não afundou ainda por quê? E Deus sabe qual é a resposta, eu já te falei. Sabe por que não afundou? Medo. Enquanto você não afundar o seu barco, você vai ter algum nível de espírito de medo. E a Bíblia diz que no verdadeiro amor não há medo, porque ele lança fora. Nessa noite, o que você vai fazer? Lançar fora. E quando você voltar para casa, primeira tarefa: afunda o barco. Seu chamado, irmão, é fazer a vontade de Deus e não a sua. Quer viver o propósito de Deus? Vai ter que fazer como Jesus. Jesus olha para aquela cruz e fala assim, ó: vontade zero de ir para uma cruz e morrer por quem não merece. Vontade zero. Não mereço, essa cruz não é para mim. Eu sou santo, não é para mim. Pai, se for possível, joga para lá. Eu não. Só que aí vem a lição.
Eu quero viver o chamado, Deus. Um dia o Senhor me tirou do céu e me colocou aqui na terra. E para eu cumprir o chamado, eu tenho que passar pelo que eu não quero. Eu tenho que fazer o que eu não quero. Eu tenho que estar disposto a morrer. Sabe por que tem muito cristão que não está prosperando na vida? Porque ainda está vivo. Está vivo. Mas a semente só dá fruto se morrer. Eu falei no carnaval a frase, né? Atrás do trio elétrico só não vai quem? Já morreu. Por isso que a gente não vai. Porque eu já morri. O cristão que vai, está vivo. Eu já morri, irmão. Eu já afundei o barco. Eu já queimei a carroça há muito tempo. Eu não tenho mais para onde ir. Se esse é você, fica de pé no seu lugar. Será que a gente pode declarar uma canção? Cantar, adorar o Senhor Jesus nessa noite? Certa vez, esse Pedro, ele estava diante daquele barco. E mais uma vez uma tempestade abalava aquele barco, assim como Jonas. E Jesus chama ele para andar sobre aquelas águas. E Pedro é o único que levanta do barco e começa a andar sobre as águas. E o Espírito Santo falou comigo: é porque foi o único que afundou, não tinha mais para onde voltar. Era só ir para frente, era só caminhar com Jesus. Ei, irmão, toma uma decisão firme essa noite. Não é sobre ser religioso, não é sobre ser crente, não é sobre placa de igreja, não é sobre isso, não é sobre título. O Espírito Santo quer saber, irmão, é 100% ou não é? Já afundou o barco ou não? Já queimou a carroça ou não? Quer viver o chamado ou não? Quer viver o propósito ou não, filho? Decida. Uma vez Josué, ele se levantou e disse: eu não sei o que vocês vão decidir, mas eu e a minha casa decidimos. Nós vamos servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Quem já decidiu aí, levanta a sua mão. O Senhor está vendo a sua mão levantada agora. Oh, Pai, obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui nesse lugar. Oh, Pai, o Senhor está vendo, Pai. Está vendo cada coração agora. O Senhor está vendo a nossa entrega, Pai. Espírito Santo, entra agora no nosso coração e nos mostra aonde ainda estamos guardando algo que tem gerado medo em nós. Não queremos viver debaixo do medo. Eu quero declarar libertação na sua vida essa noite. Todo medo indo embora. É só você tomar uma decisão. E eu profetizo o espírito de ousadia vindo sobre a sua vida. Você sairá dessa noite mais convicto. Você que andava com uma fé trêmula, variável, Deus está firmando os seus pés essa noite. Você está, pelo Espírito Santo, em você está sendo gerada uma fé inabalável. Porque Deus está firmando os seus pés sobre a rocha essa noite. E quando os seus pés estão firmados sobre a rocha, as tempestades virão, o vento forte virá, mas você não será abalado. Eu quero declarar que tudo aquilo que antes estava te tirando do seu chamado, tudo aquilo antes que estava tirando você do teu propósito, está sendo enfraquecido na tua vida, porque os teus pés estão sendo firmados na rocha. O vento vem, mas você não será abalado, não será abalado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus.
todos os olhos fechados, quero fazer mais uma oração específica. Talvez você chegou aqui nesse lugar e você nunca fez uma confissão pública, entregando a sua vida a Jesus. Talvez você se afastou, se desviou. E nessa noite eu quero orar por esses dois tipos de pessoas. Você que nunca orou confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9, que se você crê em Jesus com o seu coração e com a sua boca você confessar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque é noite da sua salvação. Eu vou contar até 3. E se você quer fazer essa oração comigo, tudo que eu preciso é que você simplesmente levante a sua mão mais alto que você puder. Eu já vejo a sua mão, Deus te abençoe. Quem mais? Eu vejo lá atrás a sua mão, Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Pastor, eu estava afastado, desviado. Eu quero voltar. Eu sei que tem gente aqui que estava afastado. Eu sei que tem gente que estava se desviando. Mas nessa noite você sentiu que os seus pés foram firmados. Glória a Jesus. Eu vejo a sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Toda a igreja feche seus olhos. Repita essa oração comigo. Diga eu: recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Diga: eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir a Deus pela vida de todas essas pessoas que entregaram a vida delas a Jesus, amém? Glória a Jesus. Aleluia. Você pode se assentar, Gênesis. Deus abençoe.